Falamos aqui, antes do intervalo, sobre a possibilidade de uma história de pequenos detalhes. A Nisa trabalha num órgão de pesquisa dentro de uma instituição ligada à saúde e de que maneira o estudo de questões da saúde contribui para a preservação da memória? Por que existir a Casa de Oswaldo Cruz? Bom, a casa ela foi criada tanto para a memória existente na Fundação Oswaldo Cruz, como da história da saúde, das ciências biomédicas em geral, né? Já mostra uma sensibilidade, principalmente na década de 80, né, a partir de outras experiências, como a própria experiência do CPDOC, que já foi relatada pelo Celso e pela Alzira, para a questão da memória, da preservação dos acervos. O que é interessante é que, à medida que foram sendo realizadas novas pesquisas a partir desses acervos, ângulos pouco pensados, né, começaram a surgir, né, formas de abordar fontes importantes. Então, algo que aparece, por exemplo, nos textos médicos, que fizeram viagens científicas pelo interior do Brasil. Então, muitas vezes, esses registros são os únicos, não é, existentes sobre algumas cidades que já desapareceram, né, inclusive do mapa, e que foram guardados a partir do registro fotográfico nessas viagens. Né? É possível perceber, por exemplo, escolas em algumas localidades onde ainda não havia chegado a escola pública, né? Há várias fotos sobre isso. É possível ver o registro das casas em várias regiões do Brasil, né? Como moravam as pessoas, o interior das casas, porque, sem dúvida, o tema da casa era fundamental e continua a ser, né, para a saúde pública. Tá, e você trouxe aí um livro que eu estou vendo, da Fundação? Esse livro é A Ciência a Caminho da Roça, é um álbum das fotografias de viagens realizadas por cientistas do Instituto Oswaldo Cruz no início do século. E essas viagens, elas ocorriam muitas vezes por requisição da Inspetoria de Obras contra as Secas, da campanha de desenvolvimento da borracha na Amazônia. E que tipo de imagens? Aí faz a relação entre alguma dessas imagens aí e o aspecto de pesquisa, de história que pode, a partir daí, advir. Um exemplo interessante são as fotografias sobre as casas, o tipo de cobertura, como moravam as pessoas, não é? A casa, como eu disse, é um tema muito importante na saúde pública e para entender também a formação da sociedade brasileira. Essa que você estava mostrando, inclusive, essa casa de Sapê, a questão Exatamente. do barro, tem a relação direta com a doença de Chagas, por exemplo? Com a doença de Chagas, que era uma preocupação muito grande. Aliás, a doença de Chagas, ela foi descoberta no interior de Minas, né, no norte de Minas, a partir de uma viagem que foi uma viagem realizada para combate da malária, né? Mas os cientistas sempre faziam o levantamento dos insetos, né, de possíveis doenças na região. Quer dizer, não eram cientistas inocentes, digamos assim, né? Ao mesmo tempo que estavam fazendo profilaxia de malária, que era a doença que mais graçava, né, pelo interior do Brasil, também, né, estavam realizando pesquisa. Você marcou? Eu estou vendo que tem uma marquinha ali no seu livro, aí. O que você quer mostrar nessa marquinha? Justamente as possibilidades inexploradas, não é, que um tipo de fonte como essa traz e que esses acervos das viagens demonstram. Essa foto é de um índio Caratiana, na região norte do país, e ela demonstra, e foi descoberta, nós não sabíamos, né? Foi uma descoberta de uma antropóloga que, a partir dessas imagens, ela pôde verificar a existência de uma deformação craniana, quer dizer, que era uma prática, né, muito comum em várias tribos indígenas, mas que não se acreditava que fosse praticada por esses índios. E o tipo de fotografia tirada, quer dizer, são várias tomadas, tem em posição frontal, tem de perfil, demonstra que os cientistas estavam atentos, né, porque os cientistas nessa época, eu acho que isso é importante dizer, eles tinham uma formação em geral que não era tão focada, né, na definição de um vetor, de uma doença ou de um ciclo só da doença. Em geral, havia, né, uma preocupação e uma formação mais ampla
né? Não por acaso, muitas teses médicas, elas serviram como fontes, né? Estávamos falando, inclusive, no intervalo, para o próprio trabalho do Gilberto Freire, né? Em Casa Grande Senzala, em Sobrado no Campo, porque eram verdadeiros registros sociológicos, por assim dizer, antes da época, né? E hoje, sobre o Brasil. professora, você falava também, antes do intervalo, fez questão de ressaltar filmes, vídeos, em que fotografias, filmes e vídeos são considerados hoje um elemento de preservação da memória, além desse aspecto que aí envolve saúde, antropologia, né? Que mais envolveria a questão iconográfica na preservação da memória? Quer dizer, hoje você pode, inclusive, reconstituir determinados momentos da história, momentos do cotidiano, através das fotografias e dos filmes. Também através de discos. Nós lá no CPDOC temos discos, filmes, fotografias. Isso tudo constitui fontes que o historiador utiliza para reconstituir a história de um período, de um acontecimento, né? É isso. Tá. Esse aspecto assim de reconstituir a cultura me parece que é o caso da Casa de Rui Barbosa. Você já pega uma vertente mais cultural, verdade? Tem no setor de história da Casa de Rui Barbosa. Já que ela falou da Casa de Oswaldo Cruz, fala da Casa de Rui Barbosa. A Casa de Rui Barbosa é uma fundação do Ministério da Cultura, né, que tem um museu, foi a Casa do Rui, fica na Rua São Clemente 134. Aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E ela, além de ter o museu que preserva a memória do Rui, a biblioteca do Rui, tem um centro de pesquisa que foi criado há 30 anos também, e que tem uma área de pesquisa em história, em filologia e literatura, direito e um setor ruiano que cuida especificamente da publicação das obras completas do Rui Barbosa. É uma instituição muito interessante, uma biblioteca maravilhosa, o Arquivo Museu de Literatura, que foi criado pelo Plínio Doyle, né, que eram doações, coleções de cartas e documentos do Drummond, do Pedro Nava, enfim, do Bandeira. É uma preciosidade, assim, no Rio de Janeiro, eu recomendo. E a nossa área, que é a área de história, né, a área a que eu sou vinculada há alguns anos na Casa Rui, ela contempla a história social da cultura, né? É verdade que dentro um centro já tem algum tempo, os pesquisadores, então cada um tem a sua especialidade. Eu tenho trabalhado com história da imprensa e inicialmente com história da caricatura. Eu estava aqui ouvindo a Alzira falar dessa coisa do documento, né? E acho que uma das mudanças, né, Alzira, eu acho que é a coisa da própria noção de documento, né? Houve uma ampliação, me parece, e tudo passou a ser documento, e a relação ficou menos assim, mais simples, quando você desconfia do documento, né? O documento é aquilo, mas você coteja ele com outro documento, vê. E uma coisa que eu aprendi muito trabalhando com caricatura é como as caricaturas contam histórias, né? Eu escrevi um livro, Histórias de Presidentes, e aprendi muita história do Brasil e de coisas que os livros não contavam e que estavam nos bastidores da política, pegando a coisa do humor, da marchinha de carnaval, por que tal presidente tinha aquele apelido e tudo. Então, acho que esses elementos que compõem a história, uma história cultural e política, né, do Brasil, eles são muito importantes e ajudaram, e a gente ficou mais soltinho, né? A gente ficou com mais, eu acho que o historiador, o cientista social ficou mais humilde e com um diálogo maior com as outras categorias, com os psicanalistas, com os jornalistas, né? E com os colegas cientistas sociais. Eu acho que essa foi uma abertura para o mundo, né? E que eu acho que possibilita a gente a trabalhar com coisas tão divertidas como caricatura, música popular, né? Coisas assim. E o que seria de importante? Você citou o arquivo do Plínio Doyle. Não faz muito tempo, com a morte do Dr. Barbosa Lima Sobrinho, houve a vontade da UERJ, ela comprou aquele arquivo. Em que, Celso, esses arquivos pessoais, que é uma marca quase que original do CPDOC, né, a junção disso, em que eles contribuem? Quer dizer, há das pessoas uma preocupação e essa recuperação sempre é boa? Como é que você vê essa questão das coleções pessoais, né, no estudo da história? Eu acho fundamental para a história nas últimas décadas, né? O CPDOC, como eu disse, foi criado em 73, é um centro recente, que tinha por marca, vamos dizer, temática, o estudo
da história política em geral, né, e das elites políticas brasileiras. Existe uma certa divisão do trabalho documental entre as instituições, né, até para não competir entre elas, não haver essa competição por coleções em geral. Por exemplo, há um centro de memória operária na Unicamp, muito importante, né, a Casa de Oswaldo Cruz lida mais com um tipo de documentação diferente da Casa de Rui. O CEPEDOC constituiu-se a partir do acervo de homens públicos, né, membros da elite política, mas acervos pessoais, né, isso é importante. Quer dizer, que tipo de documentação existe no CEPEDOC? É aquele arquivo que o personagem guardava na sua casa, em geral, ou no seu escritório, constituído por cartas, telegramas, diários, né? Quer dizer, álbuns de fotografia, né? Aquela documentação de caráter privado, que é doado e que, depois de organizado, é aberto ao público, né? Bom, isso permite, sem dúvida, ter uma visão diferente do processo político, né? Da constituição de redes de relações, por exemplo, né? Que às vezes, se vendo o resultado final, que é um acordo, uma constituição, uma lei, uma declaração, né? A gente tendo o acervo pessoal, a gente pode reconstituir, né, os bastidores, entre aspas, às vezes coisas. Até aquilo que já virou moda também na literatura, troca de cartas, correspondências, sim. que às vezes o sujeito guarda ali na gavetinha e normalmente dá uma visão nova para a história, é possível? Sim, e permite também, retomando um ponto que a Alzira já mencionou em outro momento, rever o peso do indivíduo na história sob outra ótica, né? Quer dizer, não uma visão voluntarista de que o indivíduo sozinho faz a história, sem nenhum tipo de constrangimento histórico, cultural. Existe sim, né? Mas é um indivíduo situado, né, no seu tempo, dentro de uma determinada rede de relações, né, sociais, com suas limitações, mas também com seu espaço de manobra, né? Quer dizer, o arquivo pessoal permite ver, por exemplo, as opções que são feitas, né? Que em alguns casos se escolheu por uma alternativa A e não uma alternativa B, porque se brigava ou se aproximava ou se fazia acordo com determinado tipo de pessoas ou de facções, né? Isso, para o historiador político, antes, era uma zona muito obscura, né? Ficava-se limitado à história dos tratados, né? Das constituições, das leis, seria essa história política antiga, né? A história política antiga, a moderna, quero dizer, dá também uma atenção enorme a esse tipo de documentação que está presente em arquivos pessoais. O CEPEDOC, ele começou, é um órgão da Fundação Getúlio Vargas, né? Começou com um arquivo do Vargas, quer dizer, foi o primeiro arquivo em 73 que chegou ao CEPEDOC, depois logo se compôs, vamos dizer, uma série de pessoas que atuaram nessa era Vargas, né? Mesmo que fossem assessores, ministros, mas até pessoas que foram da oposição. A partir daí, esse primeiro momento, né, o CEPEDOC foi se atualizando. Nos últimos anos, nós recebemos, por exemplo, arquivos do Ernesto Geisel, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães. Quer dizer, foi havendo, né, também uma atualização histórica. Então, acervo, são mais de 100 arquivos pessoais, cerca de 2 milhões de documentos textuais, fotográficos, né, vídeos. Bem, a gente viu que vale uma visita, mas vamos voltar ao assunto depois de mais um intervalinho só. Vocês aguardem um pouquinho. Já, já.